Olá, tudo bem com você? Que bom que você deu o play aí, está chegando aqui ao 25º episódio do Sangue Azul Pod, o podcast da Camilo dos Santos, e hoje a gente vai tratar de um assunto que a empresa inteira está muito feliz e satisfeita, que é a manutenção da nossa certificação ISO 9001 nas unidades Rio e São Paulo, e para isso nós vamos receber aqui pela segunda vez a gerente da qualidade, Raíza Miller, que vai estar diretamente lá da nossa unidade Rio. Olá, Raíza, tudo bem? Muito bom ter Olá, você aqui hoje para pessoal, a gente tudo falar desse bem? assunto tão maravilhoso, né? É um assunto maravilhoso que gera um pouquinho de alívio, né? Porque é sinal que o que a gente conquistou, o que a gente estava almejando. Então, a gente galgou para isso, trabalhou bastante, e aí passar pela certificação e sem nenhuma não conformidade dá um conforto lá no coração. Com Então, eu estou muito certeza. feliz. Parabéns. E eu tô aqui mais uma vez, muito bem acompanhada do meu Ô, querido ô Gesane, diretor de gente de gestão, Michael Guedes. Tudo bem? graças a Deus tudo bem. Tô tentando me recordar que a Raiz é a primeira que vem a segunda vez, ou não? O Gil Não. já veio, né? A Marina também, doutora A Marina Marina também Machado, já veio duas veio. vezes. Eu acho bacana, Raíza, porque é um momento que valia, né? A gente faz do podcast um instrumento de envolvimento, de engajamento, enfim, mas também de informação. E a gente não podia deixar passar, tinha que pegar o assunto ainda quentinho, né? Uhum. E a gente sabe, a gente que está mais próximo de vocês o que que envolve esse trabalho aí da ISO, mas talvez o nosso time não tenha esse conhecimento. Então, eu queria aproveitar você, eu estou vendo que você está aí na unidade do Rio, aproveitar você para a gente tentar um pouquinho explicar para as pessoas o que que essa ISO representa. Então, primeiro, queria dar parabéns para você, para a equipe. Sei do seu nível de ansiedade. É uma capricorniana e eu conheço os capricornianos bem. O nível de ansiedade dessa moça é grande. Eu sei que ela passou aí por noites mal dormidas aí sobretudo nessa reta final, né? Então eu queria, Raíza, além de te dar parabéns, de explorar um pouquinho desse conhecimento que você vem adquirindo grande nessa área aí nos últimos anos, né? E o que que para esse crescimento pessoal seu, para o setor de qualidade que está sendo formado na Camilo há alguns anos, o que que essa recertificação significa? Olha, para mim, pessoalmente, para a Raíza, é realmente muito gratificante. É um sentimento de gratidão mesmo, porque eu estou à frente do setor, vai fazer 3 anos, né? E eu falo que é um aprendizado diário. A gente vem construindo esse sistema de gestão da qualidade aos poucos. A gente sempre fala que o sistema de gestão, ele é como uma criança. Ele nasce, depois ele aprende a engatinhar, depois que ele aprende a andar, a correr, e vira a parte de um adolescente e um adulto. Então, a gente começou com um bebezinho mesmo. Então, foram muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo desses 3 anos. Não tinha experiência nenhuma com o ISO 9001 quando eu assumi o setor. A gente participou de muitas consultorias, né? Foi muito estudo para conseguir entender mesmo essa questão, essa importância da norma, entender o detalhe da norma, as suas regras. E aí eu fico muito feliz porque é o primeiro ano, né, que a gente passa até pela certificação e sem precisar até de ajuda de consultor. Então, eu entendo que a gente mudou de fase. A gente que era um bebezinho que tinha acabado de nascer e estava engateando, eu acredito que agora a gente começou a ficar em pé sem cair, sabe? A gente está Ai, começando a dar os primeiros passos sozinhos. Então, para mim, pessoalmente, eu tenho essa gratidão por isso, porque sim, sempre é um trabalho em conjunto, só que dessa vez foi realmente um trabalho em conjunto interno, dentro da Camilo, sem precisar até de consultoria. A gente meio que, eu sinto que a gente aprendeu o caminho das pedras, podemos dizer assim, sabe? Então, para mim, é muito gratificante. E para a empresa, a gente vê uma evolução absurda. A gente não tem o objetivo do certificado, né, da ISO ser só um papel. Ele tem que ser realmente
o final disso, a consequência. Então, o nosso objetivo é realmente a gente ter os nossos processos muito bem identificados, muito bem mapeados, sendo cumpridos e principalmente fazendo sentido para as pessoas. Eu falo muito dentro da Camilo, se não fizer sentido, as pessoas não entendem e não vão querer praticar. Então, a gente tem que estar sempre em busca de fazer sentido. Então, cada vez que passa, eu tenho percebido que tem feito mais sentido na vida das pessoas. Então, cada vez mais as pessoas têm se juntado a nós para esse mesmo objetivo. Aproveitando aí essa sua resposta, Raíza, a gente sabe que essa certificação ela é boa para empresa, né? Obviamente, que você acabou de falar, para o cliente, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas para o colaborador também, uma vez que você está otimizando processos, você está aumentando a produtividade, né? Então, o colaborador da Camilo só tende a ganhar também com isso, né? Com certeza. Justamente quando faz sentido para eles, eles entendem como facilita o trabalho. O ser humano, ele tende a ser resistente à mudança, né? A gente chega e fala assim, tem uns procedimentos a seguir, vamos seguir desse jeito, mas eu sempre fiz assim. Cara, não é porque você sempre fez assim que é o melhor caminho. Então, quando a gente mostra o sentido da coisa, o porquê daquele procedimento, o porquê que tem que ser feito daquele jeito, o porquê daquele padrão, justamente para a gente poder entregar um serviço, né, de qualidade para o cliente, e ele enxerga também que aquilo facilita o trabalho dele, porque uma coisa padronizada dá até direcionamento para ele. Então, ele vai ver uma certa situação, ele vai saber o que ele tem que fazer, como seguir. Quando ele percebe isso, ele vê que, na verdade, o procedimento, ele não engessa o trabalho, ele não amarra, ele facilita o trabalho. Então, é essa virada de chave que a gente está fazendo com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, e que eu estou sentindo que está surtindo efeito e que também está sendo benéfico para todos eles, justamente porque está facilitando o trabalho. Tem um caminho a seguir. Então, tem aquele desafio e eu já sei como vou seguir, tem aquele padrão. E aí, quando eu começo a praticar e enxergo que realmente facilita o trabalho, que faz sentido, é onde tem a virada de chave. Ô, Raíza, então vamos começar aquela sessão glossário, né? O que é a ISO? O que é a ISO e o que é a ISO para o setor de transporte? A ISO, na verdade, ela é uma norma, né, de qualidade, é uma norma internacional de qualificação, que ela engloba justamente controles de processos dentro de uma empresa. Então, ela mapeia se você tem exatamente o controle de tudo que entra na sua empresa, tudo que sai, como aquilo impacta diretamente nos colaboradores, na gestão da empresa e nos clientes, né? E os seus processos primários, né? Tipo, o coração daquela empresa, o segmento dela, e tudo que envolve ao redor, que a gente chama até de setores auxiliares, né? Tudo que impacta para gerar aquele determinado serviço, então ela controla tudo isso. Se todos os processos estão amarrados e os impactos que esses processos causam na empresa, nos gestores da empresa, né? E nos próprios clientes. Então, ela vem mapeando se tudo aquilo está muito bem desenhado e, principalmente, vem analisando os riscos. Se a gente tem um processo bem desenhado e se a gente já tem os riscos desenhados para aquele processo. E se a gente tem os riscos desenhados, quais são as ações que a gente toma de contingência, ou ações corretivas e preventivas em cima daqueles riscos. Não quer dizer que a empresa não é suscetível a falhas, mas quer dizer que se tem falha, a gente já tem um plano de ação para corrigir e mitigar aquela falha. Então, na verdade, é um controle literalmente de qualidade através de processos. E na prática, Raíza, a gente sabe que
a auditoria, né, foi agora 4 e 5 de novembro e concomitante nas 2 unidades ao mesmo tempo, São Paulo e Rio. Isso. No Rio, o auditor estava aí presencialmente, São Paulo foi feito de forma online. Na prática, como que é o processo dessa auditoria? O que que ele faz aí nesses 2 dias para avaliar e depois chegar com o resultado final? Aproveita, Raíza, também essa pergunta e explica para a turma por que Rio e São Paulo, entendeu? Uhum. Quando a gente começou com o sistema de gestão da qualidade, e já com esse sonho, né, de ter uma certificação ISO, até por ser uma coisa inovadora dentro da empresa, a gente teve que optar por algumas unidades, até para a gente entender do processo e começar nesse escopo. Então, a gente começou com Rio e São Paulo, até por num determinado momento, serem umas unidades maiores que a gente tinha no momento, né, com mais clientes para poder, que estavam buscando até esse certificado, porque o certificado ISO também é um certificado que é de atração dos clientes. Então, a gente decidiu por São Paulo e Rio, até pelo tamanho das unidades, e para a gente ver como que iria ser, e aí optamos por essas duas, mas isso não impede que a gente tenha o objetivo de expandir para outras unidades, inclusive a gente tem esse objetivo. Só que a gente teve que escolher alguma para começar e escolher o São Paulo e Rio, até pela volumetria de carga que passa por essas duas. Então, foi por isso que a gente escolheu as duas. Agora que o bebê já tá andando, dá para começar a alçar alguns voos, né? A partir do ano que vem. Eu já estou até com uma em mente aqui para pedir autorização para a diretoria. E aí, só que como que funciona a certificação ISO? A gente passa por uma primeira auditoria, né? Ele avalia todos os nossos processos de entrada e saída do nosso negócio. Então, na primeira auditoria, em 2022, ele visitou ambas as unidades e auditou todos os processos das 2 unidades de forma presencial. Ele vai na área, Gesane, de cada setor, pergunta o que a pessoa está fazendo, justamente acompanha a pessoa em loco no trabalho dela, pergunta o que ela faz, qual que é o procedimento que ela segue em determinadas ocasiões. O colaborador explica para o auditor qual que é a atividade dele na prática. Enquanto ele está fazendo, ele está explicando ao auditor o que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo. Tudo isso na hora, né, Raíza? Não é programado nem combinado, né? Não, na hora. Ele só passa para mim, assim, no dia, ele fala assim, ó, primeiro eu vou nesse setor, depois nesse, depois nesse. Mas ele chega lá na hora e ele que escolhe com quem ele vai falar. A pessoa é escolhida na hora, ninguém sabe com quem que ele vai falar. Então, não tem como ser uma coisa combinada. Aí ele vai e audita essa pessoa, né, o que ela faz, como ela faz e por que ela faz, e ele vai fazendo os questionamentos de acordo com as dúvidas que vão aparecendo. E aí ele vai fazendo as anotações de com quem ele conversou, do que foi pontuado, do que ele verificou. Ao mesmo tempo, ele está olhando como está a organização, por exemplo, da plataforma, no caso do transporte, como está o condicionamento das cargas, as simbologias, ele vai olhando tudo. Então, ele conversa com a pessoa para saber como que é o trabalho dela, mas, ao mesmo tempo, ele está vendo ao redor para ver se aquela organização física, aquele ambiente, também permite que aquela atividade seja bem feita. E aí, a primeira certificação, ele audita tudo, e se ele pega alguma não conformidade, alguma coisa irregular, ele também vai anotando. E depois que ele vai conversando, ele pega os nossos procedimentos e ele cruza se o que a pessoa falou ou fez está de acordo com o que está escrito, que é o nosso procedimento. Uhum. Então, se tiver alguma coisa em discordância, ele aponta. E aí é onde a gente chama de não conformidade. Vocês escreveram uma coisa e está praticando outra. Uhum. Isso que seria uma não conformidade. E aí, dependendo do grau do que você está fazendo de errado, isso aumenta ou diminui o grau da não conformidade. Então, se você tomar uma não conformidade maior, você tem um prazo menor, vamos dizer assim, uma criticidade maior para você poder resolver.
E você tem que resolver isso, porque dependendo da quantidade de não conformidade maior que você tomar, você pode perder o certificado. É como se eles falassem assim, vocês não são qualificados para ter esse selo de qualidade. E aí a gente passa por essa primeira certificação, que foi em 2022, onde a gente conseguiu em ambas as unidades, tanto em Rio de Janeiro como São Paulo, como são unidades CNPJs, locais diferentes, a gente poderia ter conseguido certificado em uma e em outra não, mas graças a Deus a gente conseguiu nas duas. Mas o certificado, além da auditoria, da primeira auditoria de certificação, ela pede que tenham mais 2 auditorias de manutenção. E foi onde a gente teve uma outra de manutenção em 2023, e agora, essa semana, uma outra de manutenção em 2024. Essa de manutenção, ele só vem revisando o que ele viu na primeira auditoria de certificação. Ele vem vendo se tudo que ele pegou para ser corrigido em 2022, por exemplo, foi corrigido e teve alguma melhora em 2023, e a mesma coisa de 23 para 24. Ele quer ver, como eu falei que o sistema é um bebezinho, ele quer ver se ele evoluiu de um ano para o outro. Então, ele vê se ele evoluiu de um ano para o outro, né? Se ele passou de engatinhar para andar, por exemplo, e também ver se o que ele pegou como ponto de melhoria no ano anterior se evoluiu ou se apareceu outras coisas. Então, por isso que esse ano, por ser uma de manutenção, teve essa oportunidade, essa possibilidade de São Paulo, por exemplo, ser online, porque, na verdade, ele só quis ver se teve evolução e melhoria do que ele já verificou em São Paulo, por exemplo, ano passado. Entendi. E agora, já que tiveram as 2 auditorias de manutenção, não tem mais nada nos próximos anos? O que acontece daqui para frente? Boa pergunta, Michael. O certificado, ele é válido por 3 anos, né? A gente recebeu ele em 2022, então ele tem validade até 2025, contando com essas 2 de manutenção. Agora, para 2025, a gente tem que passar por uma nova recertificação. Então, é uma auditoria diferente e um pouco mais pesada, vamos dizer assim, porque aí a gente passa por todo aquele processo que a gente passou em 2022, onde ele avalia todos os nossos processos no detalhe, fisicamente, em ambas as unidades, e vem validando tudo de novo. Mas por que ele se torna, na minha opinião, um pouco mais difícil? Porque quando a gente já chegou no primeiro patamar, que a gente conseguiu uma certificação, ele começa a dosar a gente com outros olhos. Por exemplo, se vocês já têm isso, não pode apresentar em 2025 isso de novo. A gente espera que esteja um grau maior. Até porque a melhoria é contínua, né? É a melhoria contínua. Voltando a dar o exemplo do bebê. Então, a primeira certificação era um bebezinho recém-nascido. Agora, a gente tem que mostrar uma evolução através desses 3 anos. Tanto é que nessa de recertificação, vem a comparação dos últimos 3 anos. A gente vai ter que apresentar tudo que a gente tem de controle, tanto de indicador quanto de plano de ação, em cima desses procedimentos dos últimos 3 anos, para ele ver realmente de forma histórica o que evoluiu, como que se comportou, quando deu uma queda, qual foi a ação que a gente tomou, se aquela ação foi eficaz ou não. É como se fosse traçando uma linha do tempo, né, Raíza? É uma linha do tempo, Vai ser uma recertificação que a gente vai ser 100% auditado novamente, mas comparando com a certificação anterior. Como a gente vai ter dados de comparação, eu entendo que ela é um pouco mais pesada por causa disso. Entendi. É como dizia uma Mas isso é um ciclo sem fim, Michael. Entendi. É um ciclo sem fim. É como dizia uma presidenta antiga aí, quando você atinge a meta, você dobra a meta, né? Aí fica mais difícil. Aproveitando isso que vocês estavam falando, eu estava lendo, né? Obviamente a gente tenta se preparar aqui para o nosso bate-papo. Eu estava lendo um artigo de um especialista falando que o grande erro que as empresas cometem
ao conseguir a certificação ISO, é achar que isso é o fim do processo, quando na realidade é o início, né? Ou seja, é o pontapé inicial para você realmente manter e seguir numa meta aí, numa reta íngreme, né? Subindo, né, Raíza? Não pode realmente manter. Mesmo sendo uma gestora muito nova, até no cargo, eu posso te falar com propriedade. Manter é muito mais difícil do que conseguir. Verdade, verdade. Agora, você falou uma coisa legal, Raíza, sobre a importância disso para o cliente, né? Para o cliente, vou incorporar o cliente. É muito mais seguro você contratar uma transportadora sabendo que ela tem um certificado ISO. Ainda mais a ISO está na principal unidade embarcadora da empresa e também na principal unidade entregadora. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Porque o cliente, quando ele entende, ele vê, né, que a transportadora tem um certificado ISO, o que passa na cabeça dele? Poxa, eu estou deixando a minha carga, confiando a minha mercadoria com uma empresa que tem os seus processos sólidos. Então, é uma empresa que tem mapeado todos os seus processos, todos os seus procedimentos e tem tudo amarrado. Se falhar, a gente vai ter até um ato de contingência muito bem desenhado para resolver. Então, ele entende que está tudo seguro, vamos dizer assim. Está muito bem mapeado e muito bem desenhado. Então, passa segurança, porque ele sabe que foi um terceiro, um órgão especializado, né, que foi lá, auditou e validou. Independente. Então, ele pode confiar que ele está deixando a mercadoria dele numa empresa e tem realmente aquele selo de qualidade que vai cuidar muito bem da mercadoria dele. Então, isso dá uma certa tranquilidade para ele. Agora, a Camila é uma empresa danada, né? Vamos dar um bastidor aqui agora, né? É uma empresa humana, né? A gente sempre tenta ir além do que está escrito no papel, além do que está registrado ali no procedimento. A Raíza, ela percebeu, Gesane, quando ela estava reservando o hotel pro consultor, que depois eu vou pedir até a ela para falar o nome dele, porque aqui na Camila é assim, ninguém é um registro, todo mundo tem nome, todo mundo faz aniversário. Aí ela viu lá, poxa, ele faz aniversário no dia da auditoria. E aí ela com a Silvia, com a Fernanda, que daqui a pouco nós vamos chamar a Fernanda aí também. Podia chamar a Fernanda aí de uma vez, porque aí a Fernanda participa aí enquanto eu conto a história. Chama ela pra gente ver. A Fernanda tá trabalhando com a gente aí, veio esse ano, né, Raíza? Contratação de peso tem 3 meses. 3 meses aí, ó, tá? Passou do período de experiência, Raíza? Tá aprovada? Passou com louvor. Coisa boa. A Fernanda tem uma experiência bacana já na área de qualidade, gosta de ISO, né? Gosta dessas certificações. Tem uns doidos assim que gosta. E ela ajudou muito a Raíza aí nesse processo. Tá lá no Rio também, né? Ô, Fernanda, um prazer falar com você. Eu só vou terminar a história e daqui a pouco a gente fala um pouquinho. A Raíza viu então, Gesane, lá na hora que estava reservando o hotel, a data. E aí juntou a Fernanda, a Silvia, ela e fizeram um parabéns, uma festa de aniversário lá, sabe, pro auditor. E isso não é, e quem conhece a Camila sabe, não é para ficar bem com o auditor, puxar saco, nada disso. É porque a gente é assim, a gente não ia deixar passar em branco o cara lá trabalhando no dia do aniversário dele sem a gente fazer nada, né? E depois a gente vai até colocar a foto aí na edição, a gente vai colocar a foto da festinha que elas fizeram. Mas porque a Camila é assim, é quente. E eu acho que a Fernanda já deve ter percebido isso nesses 3 meses, não, Fernanda? Com certeza. O que você está achando? No olho do furacão, no meio da auditoria interna, sem conhecer nada de transporte, né? Tinha uma bagagem de qualidade, mas transporte estou começando do zero. E aí eu gostei muito de tudo que eu tenho aprendido, de tudo que eu tenho visto. Tenho uma mentora maravilhosa, né, que conhece tudo de transporte, que tem me dado muito suporte, muito apoio, mas a auditoria foi assim, foi um momento para a gente aqui de superação mesmo, como a Raíza falou, né? Eu fui lendo todos os nossos relatórios anteriores, então, assim, a gente ficou claro a melhora, né? Saímos aí sem nenhuma não conformidade, com apenas 3 pontos de melhoria, bem simplórios, e eu tenho gostado muito de tudo que eu tenho aprendido e visto por aqui.
E um ponto forte, né? E um ponto forte, com certeza. Aí o Pedro tá colocando aí agora a foto, a gente tá vendo a foto aí, Raíssa, você podia falar para mim como é que é o nome do auditor? Aguinoax Augusto. Gente, eu ia falar, Esse sabe, mas eu nome. fiquei com medo de errar, porque o nome é muito difícil, ele parece uma substância, né? Eu brinco isso com ele. Aguinoax. Ele fala que já debocharam dele que era nome de remédio. E ele tá com a gente desde o início? Ele é sempre, desde o início é ele que participa? Até também faz parte da certificação, né? Uhum. Como ele foi incumbido de ser o auditor líder, né, na certificação, a de manutenção tem que ser com ele, justamente para ele poder verificar a evolução, né? Uhum. E ele Então, gostou sempre da foi ele. festinha? Ele gostou? Adorou, foi um Ele café ficou da manhã muito surpreso. super especial e ficou muito surpreso e foi engraçado porque a gente estava no meio da auditoria e aí a Silvia mandou uma mensagem falando que já estava pronto o café, né? Ah. Aí eu falei assim, Edmar, tem como, desculpa, tem como a gente interromper um pouco a auditoria porque é uma emergência? Ele, claro, o que aconteceu? Aí entra a Silvia com bola, com café da manhã. Ele ficou tão surpreso que ele deu até uns 5 minutos nele, assim. Eu que falei com ele aqui, vamos voltar. E ele adorou, ele gostou muito. Tanto é que ele comentou isso com a gente o tempo todo. Diversas vezes depois. Ele olhava para a mesa e falava, vocês são incríveis, cara, eu não esperava por isso. E ele dá o resultado na hora, Mas é Raíssa? muito bom, né? Ele dá o resultado na hora? Assim, vocês passaram. Nossa, deve dar uma apreensão danada em vocês, né, esperando ele falar, não? De acordo com que ele vai auditando o processo, né? Ele já vai pontuando e tirando as dúvidas. Então, a gente já vai sentindo se tá legal ou se não tá. Uhum. Mas no final do dia, ele já fala para a gente se teve não conformidade, fala se teve ponto forte e se teve oportunidade de melhoria no mesmo dia, no final de tudo. Uhum. E no dia seguinte, ele manda um relatório oficial. Legal. Agora, ele apresentou algum ponto forte nosso? Apresentou a TV corporativa, que inclusive é um projeto de vocês, né? Muito bom. Muito bom. Eu joguei a bola para você cortar, entendeu? É isso que eu ia falar. A gente aproveitou a bola que vocês tamparam pra gente, a gente foi lá, cortou e fez o ponto. Mas por que ele achou bom? É bom o pessoal entender, porque a gente coloca a televisão e foi a gente pensou na televisão corporativa como uma medida de comunicação interna, de RH, né? Para a empresa poder ter mais um canal de divulgação, assim como o nosso Sangue Azul Pod, né, o nosso podcast. E a qualidade, através da articulação sua com o Eduardo, pediu para a gente virar isso para operação, para isso ficar bem voltado lá para a turma e a gente aproveitar o canal para discutir procedimento mesmo, para trazer qualidade para os processos, né? Uma ferramenta não só de informação, mas também de treinamento, De né? treinamento. E o que ele falou dela, linkando na certificação? Ele, justamente, quando ele parou, como ela realmente está posicionada para a plataforma, justamente para acesso a todos, e vocês fazem uma programação bem dinâmica mesmo, igual você falou no início, né? Englobando comunicação interna, RH, e deu um espaçozinho para qualidade. E aí ele viu a televisão, na hora que a gente estava descendo até para almoçar, parou em frente e ficou observando a programação. Então, ele viu tudo isso, ele viu esse link que faz até já chamada para o podcast, viu as informações internas, onde acaba que mostra também o carinho com o funcionário, mostrando aniversariante do mês, as festinhas que fazem internamente, inclusive mostrando que realmente a questão do café da manhã é uma cultura nossa, de estar sempre comemorando qualquer coisa, assim, né, agradecendo qualquer oportunidade que tem de comemorar, a gente está fazendo festinha mesmo, e viu passando justamente na mesma hora uma pílula do conhecimento da qualidade, que são os nossos mini vídeos, né, que passam os procedimentos. E aí ele estava vendo justamente um falando de acondicionamento de carga, de simbologia, do cuidado com a mercadoria, né, da importância de colocar na posição correta, de respeitar a simbologia, e ele ficou encantado
porque a gente fala muito que a gente tem que falar sempre dos nossos procedimentos, né? Que a gente tem que ter várias ferramentas para passar a mensagem para as pessoas, de fazer sentido. Então, a gente já tem os nossos procedimentos escritos fisicamente. Ano passado, a gente teve como ponto forte, né, o SharePoint, que divulga esses procedimentos de forma eletrônica, e os mini vídeos para facilitar a comunicação via WhatsApp, e de repente ele vê esse ano que, além disso tudo, ele fica aparecendo na televisão para todo mundo que quiser ver, e ao mesmo tempo que estiver fazendo alguma coisa, ainda está ouvindo e relembrando. Aí ele falou assim, cara, que máximo, que inovador isso. Ele falou assim, aí ele ainda fez uma comparação no tempo, que ele falou assim, nossa, eu lembro que antigamente até uma conferência era tudo no papelzinho, hoje com vocês é tudo coletor, e agora até o procedimento vocês ficam colocando numa televisão. Então ele ficou encantado com a inovação, sabe? E justamente que é uma ferramenta de comunicação didática, muito didática, que passa a imagem e ainda fica o áudio ali no fundo, então não atrapalha você fazer a sua atividade enquanto você está aprendendo ou recebendo uma informação nova. E o bom também, Maicon, foi que quando a gente começa o protocolo, a reunião da ISO, eles deixam muito claro a questão da transparência que precisa ter, né? Verdade. De ambas as partes. Ele auditou a gente, viu no procedimento, até falou, poxa, seria bom que a gente tivesse mais ilustrações. E aí a gente apresentou aqui na sala para ele, né? Alguns treinamentos com muita ilustração, comentamos da pílula do conhecimento, e aí quando ele desce, ele dá de cara real com o que ele viu na prática, né? Na prática, o que a gente tinha acabado de falar com ele. Então, o protocolo da ISO preza realmente muito por essa transparência. Ou você tem ou você não tem, você faz ou você não faz, né? Porque a gente está justamente aqui para melhorar o processo. Então, isso deixou ele bastante impactado nesse ponto forte nosso. Fantástico. Raíssa, aproveitando aí que a Fernanda está do seu lado, você logo que saiu o resultado, né, da recertificação, você gravou um vídeo para a gente divulgar internamente, você agradeceu, falou que isso era fruto de um trabalho coletivo. E desde o início do ano, 2024, né, a empresa instituiu o Ano da Qualidade. Nós tivemos aí alguns trabalhos, ao longo do tempo a gente foi trabalhando a questão da tropa da qualidade, da importância dos procedimentos serem realmente cumpridos. Eu queria, para a gente finalizar aqui, a gente já está caminhando para o fim do ano, né? Como é que foi esse ano aí, realmente, que a gente acha que startou com força mesmo, né? Essa questão, você já deu para colher os bons frutos, já está melhor entendido essa questão de realmente, da gente, não é chatice ficar ali em cima, né? É realmente porque é necessário muita disciplina, muito comprometimento para a gente alcançar o objetivo coletivo. Eu falo que esse ano é uma loucura. Tem até uma colaboradora nossa que fala muito que quando o negócio está muito agitado, que é loucura com doideira. E eu sinto isso, sabe? Que esse ano tem sido uma loucura com doideira, mas que tem sido muito produtiva. Tanto na evolução dos nossos processos, quanto no aprendizado, sabe? Porque durante esse período a gente também teve que mapear e criar procedimentos que a gente não tinha escrito. Então, com o projeto Tropa da Qualidade, justamente que é um projeto que também é outro que não vai ter fim, e a gente até escolheu o Tropa mesmo justamente para as pessoas entenderem que tudo se faz no coletivo e que todos os setores e todas as funções são importantes e que a qualidade é responsabilidade de todos. Realmente é uma engrenagem, né? É um elo. Então, para dar certo, todo mundo tem que fazer junto e na mesma direção. Da mesma forma que se um quebrar esse elo, desanda. Então, o projeto da qualidade, o Tropa da Qualidade, veio muito forte falando isso, que todo mundo é responsável pela qualidade. Então, a gente tem batido muito nessa tecla de estar sempre informando, cobrando e revisando quando tem que revisar. A gente sempre fala que não é engessado. Enquanto estiver fazendo o procedimento, sentir a necessidade de um outro procedimento ou da melhoria daquele, a gente está sempre aberto. A Fernanda mesmo, que está há 3 meses na Camilo, já desenhou e mapeou
procedimentos que a gente ainda está escrevendo muitos na área de manutenção, por exemplo. Então, a gente tem percebido com esse crescimento a necessidade já de aumentar esse raio. E uma coisa que eu percebi que foi prova de que a gente está evoluindo, e que evoluindo principalmente no sentido das pessoas estarem comprando a ideia, é que a gente virou uma chave que logo no início a gente tinha que ficar batendo, procurando setores. Olha, a gente tem que fazer procedimento disso, olha como que é isso está falho. Hoje, os setores estão procurando a gente. Isso é fantástico. Eu preciso de um procedimento para isso. Você nos ajuda? Claro, a manutenção mesmo é prova disso. A manutenção procurou a gente pedindo que para ter mais procedimentos mais detalhados em alguns controles que eles estão fazendo agora. Uhum. E a Fernanda sentou para mapear. Suprimentos foi um outro setor que a gente sentou e mapeou junto. Então, o próprio RH aumentou muito de procedimentos. Os motoristas, né, o Raiz, a gente estava discutindo outro dia, né? Os motoristas. O comercial também é um que eu dou de exemplo. A gente tinha um procedimento comercial na auditoria do ano passado. Esse ano a gente apresentou 8 para ele. Uhum. Então, para a gente ver e falar assim, poxa, mas vocês passaram a fazer mais coisas, mudaram o segmento? Não. A gente só passou a aprofundar no detalhe, com mais carinho, justamente para conseguir diminuir cada aresta que pode gerar um erro. Uhum. Então, a gente meio que expurgou, né, tudo que o comercial faz e foi no detalhe, justamente para facilitar o trabalho de cada um e conseguir mapear com mais criticidade, mais qualidade, o que cada setor, cada função ali dentro do comercial faz. Uhum. Então, além da gente sentir melhora nos processos que a gente já existia, já tinha mapeado, já media muito dentro da operação, melhora até assim nas pessoas procurarem a gente. Olha, eu quero tirar a dúvida porque eu não quero fazer errado. Ah, olha, você viu que o meu número evoluiu? Olha só, meu indicador subiu, você viu? Os gestores que antes a gente ficava cobrando ele mandando, começaram a se antecipar. Uhum. Raíssa, você viu que eu melhorei? Você viu que está surtindo efeito? Eu também quero ganhar elogio. E aí, cara, estão procurando, sabe? Estão procurando mostrar que estão sendo feitos. Ah, ó, minha plataforma está organizada, tira foto e manda para a gente. Sabe? Então, a gente está sentindo, eu sinto muito essa melhora, não só na evolução dos números e na questão dos processos mais bem desenhados e realizados por eles, mas muito também na troca de procura. Eles nos procurando para mostrar a sua evolução, eles nos procurando para pedir ajuda em algo que eles não estão conseguindo enxergar e querem melhorar, e eles nos procurando para mapear processos que eles entendem que não está muito bem mapeado e desenhado. Então, isso, para mim, é uma evolução absurda. Uhum. Por mais que a gente ainda não esteja aonde a gente quer chegar, a gente tem muito que melhorar, tanto de número quanto de processo. A gente fala que a gente tem que ver a tendência, né? A linha de tendência. A linha de tendência está subindo. E como a gente tudo são pessoas, né? A tropa da qualidade, igual a minha gratidão que eu falei no vídeo, é justamente porque se não fosse um trabalho coletivo, não iria dar certo. Eu estou muito grata a isso, porque eu estou sentindo que o coletivo está querendo realmente fazer. Então, assim, não está 100%, não está 100%. Tem muito o que fazer, tem muito. Só que o pessoal começou a correr atrás querendo fazer junto. Então, isso que dá aquele friozinho na barriga gostoso, que, poxa, vai dar certo, porque o pessoal agora está mais engajado, está mais motivado, né? Claro, isso exatamente. É muito bacana. E, Raíssa, aproveitando tudo isso daí, a gente, dentro desse grande projeto da Tropa da Qualidade, um dos braços aí que a gente teve também, que quando você veio aqui a primeira vez ainda não tinha sido lançado, portanto a gente não abordou, mas que a gente não pode deixar de falar aqui agora também, foi o De Olho na Qualidade, né? Que é uma adaptação que nós fizemos dentro da empresa do projeto 5S, e que aí também foi muito bacana.
a gente estava aí na linha de frente, a gente recebeu muitos vídeos, muitas evidências do pessoal realmente, né, mandando vídeos, fotos de que a plataforma estava organizada, de que eles estavam fazendo. Um que eu queria citar aqui foi do Luiz Cláudio, lá de Belo Horizonte, que partiu dele, mandou aquele vídeo. Aparentemente a carreta limpa, mas quando foi nos detalhes mesmo, nas laterais, a quantidade de lixo que ele tirou ali, e falou, gente, por que a gente não faz um mutirão aí em todas as unidades? Então, assim, isso é muito bacana para a gente coletar, falar aqui, porque mostra realmente que, é igual você falou, tem muito que a minha tem, mas a gente está no processo. E fazendo uma linha do que você falou aí da criança, do bebezinho e tal, eu sou filha de mãe professora, né? Minha mãe trabalhou a vida inteira com educação infantil, e é saber respeitar o processo, né, da criança. Não adianta você querer passar, adiantar fases, porque senão lá na frente você vai ver que ficou uma lacuna. Então, assim, a gente está caminhando, está no processo, está respeitando a fase do bebê, né? Exatamente. Se a gente não respeitar a fase do bebê, ele vai tropeçar e vai cair no primeiro obstáculo. E até aí já puxando um pouco mais o seu próprio desenvolvimento, que eu posso falar porque eu acompanho desde o início, né? A gente já trocou muita figurinha disso. Ô, Fernanda, é muito legal ver, e a gente que tenta entender um pouco mais as pessoas, a própria naturalidade com que a Raíza está tratando o tema mostra essa evolução, né? Ela, no início, igual ela falou, ela não tinha conhecimento do processo ISO, então ela estava entrando ali num matagal, né? Que ela não conhecia. Agora, passados esses... pois é. Agora, passados esses anos que ela já entrou com o facão ali, já foi abrindo o matagal, ela já internalizou a tal ponto que você fala, Raíza, você falou no programa hoje sobre esse assunto de uma forma bastante simples, espontânea, natural. Isso é resultado de uma absorção de conhecimento e de processos que você teve. E se a gente fizer a comparação com a empresa, é o que a empresa teve também como uma pessoa, Camilo, nesses últimos anos, né? Então, a gente só tem a crescer. A gente só tem a evoluir, igual você falou, tem muita coisa ainda para fazer, né? Tem muito mato ainda para você poder devastar, mas a gente já encontrou um caminho. A gente já encontrou pessoas que podem nos ajudar, como a Fernanda, que está aí do seu lado. Citar também a Sara, né, que está em Juiz de Fora, mas que tem grande contribuição aí no setor. Com certeza, a Raiz agora também está coordenando um setor de prevenção e perdas, né, também, que também tem tudo a ver com o conceito de qualidade que a gente quer trazer para a nossa empresa. Então, eu acho que a gente tem muitos motivos para comemorar e a gente tem que aproveitar esses motivos para comemorar, para dar mais força para a gente continuar caminhando, fazer essa criança virar um adolescente, cuidar dos problemas dos adolescentes e daqui a pouco a gente ter aí um processo maduro para a gente continuar entregando o que o nosso cliente está acostumado, no tamanho que a gente está, né? E preservando as pessoas, a cultura, os valores da empresa. É um desafio grande, mas um desafio que a gente está mostrando que tem gente para isso, tem processo e está no caminho certo. Eu queria te agradecer muito, Raíza, você ter conseguido aí parar um pouquinho para a gente bater esse papo online. A gente não podia perder essa chance. A agenda nossa de final de ano é aquela correria que a gente sabe, né? Agradecer bastante a Fernanda. Fernanda, super bem-vinda aí, passou Obrigada. Por essa prova de fogo, teve um intensivão de Camilo e Transportes Sim. aí nesse período por causa da ISO. Isso é bom, porque isso com certeza acelerou o seu desenvolvimento, né? Um aprendizado bem rápido. Pois é. São 3 meses que parece 3 anos, né, Fê? E a caneca vai chegar para vocês aí, tá? A lembrancinha tá para selar a participação aqui, vai chegar. Pode deixar que eu vou deixar reservado. Mais uma vez, Raiz, aproveitar aqui e agradecer, né,
pela disponibilidade aí de vocês. Eu sei que tá corrido o dia a dia, mas realmente, como o Michael falou, a gente não podia perder esse time. Nós dois somos jornalistas, então a gente fica o tempo todo assim, sabe como é que a notícia não pode distanciar do fato. Mas agradecer e parabenizar vocês, né? Eu sei que é um trabalho coletivo, a gente tem a visão sistêmica, nós sabemos muito bem disso aí, que tá todo mundo envolvido, mas vocês estiveram à frente disso com maestria, então parabéns, tá? Obrigada. A gente agradece e só completando o que o Michael falou, em minha defesa, quando na entrevista da Fernanda eu falei assim, ó, tem uma surpresinha, já tem uma Iso na porta, já tem uma história. Você perguntou para ela também o que era conhecimento, Raíza? Não, mas eu contei para ela. Já teve o trote. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que ela falava, olha, eu não entendo nada de qualidade, eu estou aprendendo. Mentira. É exatamente essa observação que você fez, Michael, eu venho observando também durante esse período. Não tem um assunto ali que ela não consiga dominar, sabe? Então, assim, essa junção do conhecimento dela de uma vida no transporte, com tudo que ela já adquiriu de qualidade, porque sabe pra caramba, né? Me enganou na entrevista, falou que não sabia nada, tô aprendendo. Assim, foi o resultado, foi esse, né? E aproveitando só o gancho, quando ela fala agora que os gestores já estão nos procurando, é um resultado excepcional de quanto essa evolução está transparente, porque eles entendem que isso está facilitando a vida deles. Exatamente. Para a gente, né? De ver e principalmente para a empresa. Que é o objetivo, né? É o objetivo final de tudo, né, Fernanda? Muito bom. Sim. É isso mesmo. E é realmente um trabalho muito coletivo mesmo. Quando a Fernanda entrou, eu falei assim, cara, agora a gente vai juntar tudo. É você com esse conhecimento de qualidade, querendo conhecer de transporte, a Sara dominando a parte de auditoria, de indicador. Ela não está aqui hoje, está em Juiz de Fora, mas ela foi parte essencial desse trabalho, justamente porque o indicador, né, ele é o fim, né? Ele mostra, a gente está galgando esse trabalho aí de mapear procedimento e cumprimento de procedimento, essa parte mais burocrática que a gente brinca de documento, e aí geralmente aí o que o pessoal vai fazendo, vem um indicador meio finalizando o resultado daquele processo, e é onde vem a Sara auditando esses indicadores no detalhe, cobrando os gestores, tirando as dúvidas, e é onde eles vêm também, quando evolui aqui, ó, tô bonito. Então, é sempre um conjunto, né? Ela mostrando para a gente se o resultado do trabalho está evoluindo ou não através dos números, e a gente mapeando essa parte de cumprimento de procedimento, de plano de ação. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, e eu falo que eu sou muito abençoada, pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão ao meu redor, e o que você também falou, prevenção a perdas é um setor novo que está junto com a gente, justamente para a gente conseguir melhorar ainda a qualidade do serviço, mitigando as não conformidades. Então, vai ser sucesso, gente, se Deus quiser. Já é. Time que joga junto ganha campeonato, né? É isso aí. Beijo, muito meninas. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. E a vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigada também pela audiência. Aproveita para compartilhar, né? Acho que elas esclareceram muito aí do que é a ISO, então pode servir aí de conhecimento para muitas pessoas. E tem 25 episódios aí já, dá para maratonar, tá bom? Espero que vocês gostem. Até a próxima. Qualidade sempre, pessoal. Até a próxima.